Sou inglês e com muito orgulho. E gosto da Libra. É bom ter uma identidade nacional e manter a nossa moeda. Sempre fomos um país independente e não gostamos lá muito que nos incomodem. Bem-vindos ao Reino Unido, o país mais eurocético da União Europeia. Segundo uma sondagem de dezembro, nem a crise nem a depreciação da Libra faz os ingleses mudarem de opinião. 71% continua a dizer não ao euro. E mesmo a maioria que diz sim não é uniforme. Para começar, aos fatalistas. Penso que a longo prazo isso irá inevitavelmente acontecer, mas atualmente, neste clima económico, não me parece que seja o bom momento. E os vanguardistas? Importa-se que paguem euros? Não, de todo. Eu aceito euros. Ou os aceito ou fico a perder. Se tivéssemos o euro, não estaríamos nesta situação, não é? Um ponto de vista que, mesmo com a crise, continua a ser minoritário na Grã-Bretanha. Aparentemente, os ingleses ainda não esqueceram os 2 anos em que fizeram parte do sistema monetário europeu entre 1990 e 92. 2 anos de crise para a economia britânica, recorda este economista. A economia do Reino Unido, na realidade, só saiu da recessão quando o país saiu do mecanismo das taxas de câmbio. Por isso, para os britânicos, há uma ligação entre a integração monetária europeia e a recessão, e a não adesão e a recuperação económica. Contrariamente à Dinamarca ou à Islândia, o Reino Unido não muda. Consequência da crise, Copenhaga e Reykjavik estão mais inclinadas a aderirem à moeda única, mas Londres resiste. Nada mudou no Reino Unido. A política é a mesma. O país não deverá aderir ao euro tão cedo, sobretudo porque é provável que o Partido Conservador, que é muito eurocéptico, ganhe as próximas eleições nacionais. De facto, a União Monetária não atrai os Tories. Isso mesmo nos confirma este eurodeputado, pelo menos para já. Penso que em política a palavra nunca é perigosa. E eu nunca a uso. Bolas. Acabei de usá-la. Penso que o Reino Unido tem mais hipóteses de recuperação económica fora do euro, porque assim poderemos decidir as nossas taxas de juro. E a desvalorização da Libra, ironicamente, ajuda-nos a exportar mais e torna as importações mais caras. Para os Tories, o importante mesmo é a livre circulação de pessoas e bens. Mas em tempos de crise, até isso pode ser problemático. As tensões estiveram ao rubro no Reino Unido nos últimos tempos. Em causa, a diretiva sobre o destacamento de trabalhadores que permite às empresas estrangeiras importarem mão de obra para projetos temporários. A única obrigação é o respeito das regras gerais do país de acolhimento, como o tempo de trabalho ou o salário mínimo. Mas salário mínimo não é igual a salário médio. O país acabou assim por ser palco de greves selvagens e manifestações em várias zonas industriais. Os tabloides não pararam de falar nos British Jobs for British Workers, empregos britânicos para os trabalhadores britânicos. Uma infeliz frase dita por Gordon Brown em 2007 e reutilizada agora como slogan pelos manifestantes. Foi o que aconteceu com a construção da central termoelétrica de Kent. 2 empresas polacas, subcontratadas pelo construtor francês Alstom, trouxeram os seus trabalhadores a quem pagavam 10 libras por hora. São 4 libras mais do que o salário mínimo, é certo, mas 4 libras menos do que a média dos salários britânicos para o mesmo trabalho. Simon Jones foi um dos jornalistas que cobriu as manifestações para a edição regional da BBC. As manifestações decorreram neste portão aqui atrás. Havia umas 100 pessoas da região sem trabalho, que queriam dizer: precisamos mesmo de trabalhar. E havia também pessoas que trabalhavam aqui e que vieram dizer: queremos trabalhar com outros britânicos, há demasiadas pessoas de outras nacionalidades. E claro, os sindicatos queriam passar uma mensagem que dizia: os trabalhadores britânicos precisam de poder aceder a empregos britânicos.
O sindicalista Bill Spires participou em todas as manifestações. Aos 63 anos, este eletricista está há 2 anos da reforma e há 14 meses desempregado. Mas como tem algumas poupanças, só tem direito a 60 libras e meia de subsídio de desemprego por semana, ou seja, menos de 68 euros. Sabe, é difícil sobreviver com o subsídio. Não podemos realmente viver com isso. Tenho estado a viver frequentemente das economias que tinha e agora preciso mesmo de trabalhar. Estas centrais elétricas que se constroem um pouco por todo o país são cruciais para homens como eu e também para os mais novos. Para Bill Spires, esta diretiva europeia só serve os patrões e permite uma concorrência desleal. Richard Ashworth não concorda e pede aos trabalhadores britânicos que relativizem. É preciso relativizar as coisas. Mais de 1 milhão de britânicos estão neste momento a trabalhar numa das outras 26 nações da União Europeia. Portanto, as coisas funcionam nos dois sentidos. Mas o eurodeputado trabalhista Claude Moraes não se deixa convencer. O texto, estima, deve ser revisto. Esta diretiva sobre o destacamento de trabalhadores é uma potencial fonte de conflitos. Ele receia mesmo que ela possa criar grandes problemas em algo tão importante como os Jogos Olímpicos de 2012. Aqui, na sua circunscrição, 2 em cada 5 trabalhadores são estrangeiros. Independentemente do que se passa, as pessoas acham que há um problema com a Europa. Por isso, devíamos repensar as leis que parecem não funcionar bem. Neste caso, a diretiva sobre os trabalhadores destacados devia mesmo ser revista no sentido de dizer um trabalhador destacado tem de ser pago mais ou menos ao mesmo nível e nas mesmas condições que os trabalhadores do país de acolhimento. Não ao euro apesar da crise, não à concorrência dos trabalhadores europeus por causa da crise. Decididamente, o eurocepticismo britânico parece ir cada vez mais longe, mais alto e mais forte no país anfitrião dos próximos Jogos Olímpicos. A impressão que as pessoas têm da União Europeia é que ela é distante, afastada, burocrática. Quando se está num conceito eurocéptico, os políticos têm de defender continuamente a União Europeia. É muito fácil cair em cima de frases como os empregos britânicos para os trabalhadores britânicos. Os tabloides arranjaram aí um filão e fazem campanha com isso. Não é correto caracterizar o eurocepticismo britânico como uma simples expressão de xenofobia. Há um aspecto moral quando se trata de nivelar por baixo. Nós queremos que toda a gente na Europa esteja melhor.